Não vale a pena para os homens acharem que a mulher ela é potente com essa idade, porque ela já fez o que ela veio para fazer, né? Ela teve os filhos, ela criou os filhos, tá bom, então agora fica sentadinha aí, fica do ladinho, o que você já fez, você tinha que fazer. Essa mulher ser potente, criativa, financeiramente potente, já liberada, com os filhos já adultos e podendo ter uma nova versão dela mesma. Tudo isso incomoda muito, né, o machismo estrutural. Então isso não vale a pena para o homem, é difícil para o homem. E o machismo que eu gosto quando fala do machismo estrutural, que não vem só dos homens, né, Cláudia? Não, as vem mulheres da gente. Se colocam nisso. E vem também de uma criação onde nós fomos ensinadas a não confiar nas mulheres. Não confia em mulher, porque mulher rouba teu marido. Mulher imita o teu cabelo, imita a tua roupa, não conta nada pra ela. E aí você chega e fala assim, gente, agora não é mais assim, sororidade. Só que você tá intrinsecamente, né, está em você. Essas palavras, os ditados, mulher com mulher da jacaré. E não sei, então você assimila isso de uma certa maneira, como você assimila o machismo estrutural. A mesma coisa que nós mesmos, né, a gente mesmo aplica isso. E tem que se livrar disso, e tem que ir percebendo que o mundo está indo para outro lugar. E a minha convidada de hoje dispensa apresentações, e ela dispensa mesmo, tá, gente? Simplesmente Cláudia Raia, aqui comigo. Que ela é um ícone da cultura brasileira. E ela tá nas nossas vidas há mais de 30 anos, embora ela tenha essa cara de bebê. Com uma carreira de imenso sucesso na televisão, no teatro musical. A Cláudia tem uma biografia extensa e muito linda. Em 2020, ela lançou seu livro de memórias Sempre Raia, Um Novo Dia, e a sua fotobiografia Raia. Nós conhecemos a Cláudia bailarina, a Cláudia atriz, mas aqui nesse divã eu te convido a conhecer uma outra Cláudia. A Cláudia, produtora cultural. A Cláudia empreendedora. Sim, Cláudia, que alegria te receber aqui. É uma honra. E sabe que eu fiz Célia Helena, né? Foi. Foi. Quando eu era pequena. Você foi quase atriz? Bem quase, porque eu só fiz o Célia Helena pra criança, sabe? Eu não cheguei a fazer o profissionalizante. Mas o destino me colocou como empreendedora, entendeu? Tá vendo? E agora eu tô aqui um pouco no empreendedor, um pouco nesse chapéu como comunicadora. E a minha pergunta é o seguinte. Pra começar, eu queria saber como foi pra você passar pro lado de cá, de atriz pra empreendedora. Bom, em primeiro lugar, é uma delícia estar aqui com você falando desse assunto. Porque esse assunto, embora a gente fale menos ou apareça menos do que a carreira de atriz, bailarina, cantora, né? Porque quando a gente é artista tem muito mais assunto, esse assunto é muito mais falado do que o empreendedorismo, na verdade, né? Eu fui obrigada a me tornar empreendedora. Aos 19 anos de idade, eu comecei a produzir os meus próprios espetáculos. Quando eu olhei para um lado, olhei para o outro e vi que ninguém ia produzir teatro musical, falei, bom, eu vou ter que aprender a fazer isso, né? Eu não tinha feito nenhuma faculdade de administração, eu não tinha ideia do que era. Eu tinha 19 anos, né? Acabei nem fazendo nenhuma faculdade, porque não existia faculdade de teatro, de dança na época. Então, a gente era muito órfão desse tipo de especialidade no Brasil. E eu falei, bom, eu vou ter que aprender na raça, fazendo. Minha primeira produção, perdi dinheiro horrores, me afundei, vendi carro, não tinha mais nada para vender, fiquei com zero de dinheiro, comecei do zero de novo e falei, não vou desistir, vou ter que aprender a fazer isso, porque teatro musical era uma coisa que ninguém falava na época, né? A gente tinha uma tradição de teatro de revista dos anos 50, que também foi abandonado durante um tempão. O que era o teatro de revista? Teatro de revista nas vedetes, né? Tá. E era o gênero mais importante brasileiro, né? Que eram os comediantes junto com as vedetes, e eram aqueles espetáculos maravilhosos de esquetes de comédia, de números com as vedetes, de bailarinos, escadarias, era aquela maravilha que foi durante muitos anos o grande estilo de espetáculo no Brasil, vindo inclusive de Portugal, né? Depois isso foi extinto no país e ficou só o teatro falado. E eu
fui uma das pioneiras a falar sobre isso de novo, a tentar trazer o gênero dos Estados Unidos, né, e de Londres para o Brasil. Só que o que eu fiz? Em vez de eu trazer os espetáculos de lá, eu tentei fazer musicais nossos. Então eu fiz Não Fuja da Raia, Nas Raias da Loucura, Caia na Raia, que eram espetáculos que tinham a ver com o meu nome, né? A gente usava músicas americanas e fazia versão brasileira. Zé Rodrigues fazia isso lindamente, fazia todos os meus espetáculos, escrito pelo Silvio de Abreu, dirigido pelo Jorge Fernando e produzido por mim, e todos nós aprendendo a fazer aquilo, porque ninguém sabia. Só para você ter uma ideia, não tinha elenco que cantasse, dançasse e representasse, né? Eu, por um acaso, tive a sorte de fazer o Chorus Line, que foi um dos primeiros musicais que o Brasil teve depois desse boom do teatro de revista, que o Walter Clark trouxe para o país. Eu tinha 16 anos de idade e eu entrei para fazer o espetáculo. E comecei a aprender a cantar, comecei a fazer canto. Então eu tive uma oportunidade que outras pessoas não tiveram, né? Então eu era meio uma das únicas, assim, que cantava, dançava e representava. E eu saía na rua e falava: você canta Parabéns a Você, então entra pro meu elenco. Porque, tipo, as pessoas não sabiam fazer as três coisas. Claro. Né? E eu comecei do zero. E um estilo de teatro que não era oriundo do Brasil. Só que o que eu fiz? Eu trouxe com o conteúdo americano em inglês, com a roupagem brasileira, porque a roupagem parecia teatro de revista. Tanto que eu fui chamada anos de a nova vedete brasileira, porque tinha essa característica, fazia número de plateia, parará. Só que isso tudo atrás de uma produtora que passava o dia inteiro pedindo 10 metros de veludo na 25 de março, pedindo, pelo amor de Deus, um tanto de madeira para construir o cenário. Me explica como funciona uma produtora? Só para eu entender o que é esse negócio, porque para mim é um outro mundo. A produtora é a grande mãe de um espetáculo. Ela é a grande progenitora. É da produtora que sai tudo. A ideia de fazer a compra dos direitos autorais. No caso, a produtora era sua. E músicas. A produção Você era minha. Você. Eu era Raia Produções Artísticas, até hoje eu tenho, né? E é uma produtora cultural. E aí você, por exemplo, quer trazer o Cabaré, né? Que é um espetáculo americano e tal. Então a produtora vai e compra os direitos e as músicas. Tá. E aí você pode ou fazer a mesma montagem que os Estados Unidos faz. Aí você recebe a Bíblia, exatamente como os americanos fazem, ou você compra o texto e a música e faz a sua produção, com a sua direção brasileira, que é geralmente o que eu faço quando eu uso conteúdo americano em inglês. Eu gosto mais porque eu acho que fica mais a cara do Brasil. Eu acho que o humor é mais nosso, não fica tão americano, porque afasta um pouco. Você não pega aquele roteiro que vem pra você e só narra e reproduz. Você faz uma chama adaptação? Adaptação. Tá. Eu faço uma montagem nossa, versão brasileira. Tá. Tanto que, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu produzi um espetáculo que eu não fazia como atriz, porque eu também produzo sem estar como atriz, né? Não só as coisas que eu faço, sim as coisas que eu acredito. Chaplin, por exemplo, o musical, que é a história do Charlie Chaplin, que o Jarbas, meu marido, que protagonizou, ganhou todos os prêmios, foi um espetáculo de imenso sucesso. Eu não gostei do que eu vi na Broadway. Então, eu não queria comprar a versão da Broadway. Acabei ligando para o autor, que era o mesmo roteirista do espetáculo, que geralmente o compositor nunca é o mesmo autor, né? São pessoas diferentes. Mas esse menino é um menino muito talentoso, ele fazia as duas coisas. Eu liguei e disse: olha, eu não gosto da montagem da Broadway. Ele falou: nem eu. Falei: eu queria fazer muito diferente. Ele falou: então vamos fazer. Eu tenho 7 músicas inéditas. E eu acho que o espetáculo no Brasil pode ficar muito melhor do que o da Broadway. Dito e feito, a gente fez o espetáculo, vieram produtores europeus e compraram a nossa versão e não a da Broadway. Ah, eu não sabia disso.
Cláudia, Então, que coragem, hein? Você chegar pro cara que fez e falar, eu não gostei muito não. Ele podia ter desligado o telefone na tua cara e falar, amor, então um beijo, me liga. Eu achei que era isso que ia acontecer. Eu fui cheia de dedos, mas eu falei, gente, eu tenho que falar pra ele que eu não gostei da montagem. Porque como é que eu vou fazer a peça dele e falar, eu não quero fazer exatamente o que você escreveu? É muita segurança. Sempre foi essa mulher segura de si. Eu tentei, né? Na verdade, não se chama segurança, se chama cara de pau, né? A pessoa fala o que pensa. E podia levar um coiozão e o cara nem me dá os direitos, entendeu? Mas eu testei, eu tentei. E deu certo. Eu ia perguntar de onde veio o dinheiro numa produção. Então, eu não sou filha da Lei Rouanet. Tá. Eu não aprendi a produzir com Lei Rouanet. A Lei Rouanet veio para nos ajudar muito. E é muito complicado tentar explicar isso nesse momento do país, né? No momento onde todas as cabeças foram minadas contra a Lei Rouanet e contra a classe artística, como se nós todos fôssemos bandidos e ladrões. É completamente ao contrário, né? Nós vivemos na luta para fazer arte nesse país. É verdade. E a Lei Rouanet, ela possibilita você de levantar um projeto grande e ofertar para o público brasileiro espetáculos maravilhosos, como a gente tem visto tanta coisa, né? As pessoas acham que cultura não é necessária. A gente ficou aí quase 2 anos em pandemia e quem nos salvou dentro de casa foi a cultura. Foram as séries, foram os filmes, foram os livros, foram as vernissagens que a gente fazia via online, foi tudo teatro que foi feito online, tudo que nos salvou foi justamente a arte. E não só na pandemia, né, Cláudia? É a magia do mundo, né? Com certeza. É como se fosse só hard skills. E a magia? E cadê o que te move? Não, você entra no teatro, você sai transformada. Total, né? total. A gente tem a missão, né? A gente tem a missão de transformar as pessoas a cada noite, né? É muito lindo. Você sabe que eu lembro? Que eu lembro nada. Eu li no livro da Viola Davis. Uma passagem, ela fala assim... Ela viu, não lembro que filme... E ela tava naquela vida cão. Você já sabe a história dela? Mais ou menos. Bom, enfim, uma vida cão, muito, muito simples. E aí ela viu uma cena qualquer e ela começou a sonhar. Tipo, ela meio que se transportou para aquela cena. E ela falou, eu quero fazer isso. Tipo, eu quero ter essa capacidade de tirar a pessoa. Muitas vezes uma situação de merda, e não só financeira, não. Às vezes você tá mal da cabeça. E aí você vê aquilo e a história do outro faz você ressignificar a sua. Sim. Isso é tão transcendente. E a arte, pra mim, ela é um pouco sobre isso, sabe? E é um poder meio de Deus, sabe? Porque você... não transforma nada palpável, você transforma a alma, né? Você transforma o emocional daquela pessoa, exatamente, né? Com uma palavra, com uma cena, com uma emoção, o que você consegue tirar do público, uma risada, uma lágrima, uma emoção, um ódio, né? Você fala, cara, eu não quero isso. Aí, de repente, você tá vendo a história do outro, você descobre que você não quer isso pra tua vida. Só que foi aquilo que te despertou esse gatilho, sabe? E muitas coisas também de pessoas que se veem retratadas, né? Representadas. E às vezes pessoas que descobrem que o seu ofício é aquele por ver alguém te inspirando. Quantas e quantas pessoas, durante meus 40 anos, né, de carreira, um pouco mais que eu tenho, chegaram e disseram, você me inspirou, e foi depois que eu vi você em cena que eu resolvi fazer isso da vida. Então é muito, muito lindo isso, né? E sem o meu lado empreendedor, né, sem eu ter virado uma produtora, para mim é um dos meus maiores prazeres. Se você me perguntar, o que você prefere, estar em cena, cantando, dançando, representando e tal, ou produzir? Eu não sei te responder. Caramba. Eu acho que é igual. Porque o meu prazer em construir e ver aquilo de pé, eu estava contando para você, que além de ser o produtor que vai e compra os direitos e compra a música, ele vai atrás do dinheiro, ele hoje entra na Lei Rouanet, consegue a liberação. De novo estou aqui falando, porque essa história dos 5 milhões de reais que me massacraram, eu recebi a liberação para poder captar. Então essa história não tem fundamento algum. Então quem não sabe ainda que se informe, por favor, porque realmente é um absurdo o que as pessoas estão fazendo de fake news, né? A gente recebe a liberação da Lei Rouanet para captar. Captar é dificílimo, gente. Eu fui a 150 empresas nesse trabalho que eu estou fazendo agora, que eu vou produzir e fazer como atriz, Tarsila.
a brasileira, que é A Vida e a Obra de Tarsila do Ai, que Amaral. lindo. Eu não vou perder isso, vou estar lá, sentadinha. É muito lindo. E eu fui a 150 empresas sozinha, com meu book debaixo do braço, tentando conseguir o valor liberado pela Lei Rouanet para levantar esse projeto. Consegui 70% do valor do patrocínio, ainda faltam 30%. Uma ignorância. Sim. Você, então, a Lei Rouanet, ela não te coloca, é ignorância mesmo minha, ela não te dá o dinheiro. Não. Então, Não existe dinheiro público, existe o dinheiro da empresa. Por exemplo, você é empresa, tá? Você é o quê? Uma Comgás. Tá. Aí eu chego para você, ou com o CEO, ou com o gerente de marketing, ou, enfim, com alguém que eu estiver falando lá, apresento o meu projeto, você vê, acha bacana o projeto, gostaria de juntar a sua marca à minha, tá? Eu te dou as contrapartidas, a quantidade de convites, tudo que um patrocinador precisa, você dá esse dinheiro pela Lei Rouanet e o governo te isenta do seu imposto de renda. Então o dinheiro não sai do povo. Entendi. O dinheiro, o governo isenta você do seu imposto de renda. Então você tem um imposto de renda um pouco mais baixo. É um pouco como acontece com o FUNCAD, por exemplo, quando você é empresa e quer destinar uma parte do teu imposto que você pagaria para o FUNCAD, que é o Fundo da Criança e do Adolescente, que através desse dinheiro você doa para uma ONG. Mas ninguém reclama disso, galerinha. Não, mas a cultura todo mundo reclama. Entendeu? E aí eu valorizo muito a cultura, porque eu concordo muito com você nisso que você está falando, cara. A potência que tem você ser representado, porque assim, às vezes a gente olha, nem todo mundo tem o mesmo repertório mental, nem todo mundo sonha. Tem gente que não tem sonho, tá? Você fala assim, qual que é teu sonho? A pessoa fica te olhando. Sim. Ah, não sei. Aí ela vê, de repente, um espetáculo teu, ou uma novela que você fez, ou uma outra atriz fez, e fala, nossa, eu queria ser como essa pessoa. Cara, você devolve pra pessoa algo pelo que ela lutar. Sabe? Então, assim, obrigada. É muito porque, forte. assim, que coisa linda. É muito forte. E aí, então, você... então, a Lei Rouanet faz isso com você. Ela te Agora isenta... eu entendi. Eu nunca tinha entendido. Obrigada. Então, na verdade, o que a lei te dá é a liberação para você captar, de você ir às empresas e dizer, eu tenho a Lei Rouanet e você pode me dar o seu dinheiro através da Lei Rouanet. Quer dizer, eu fiz isso muito para pedir para uma ONG que eu tinha para o FUNCAD. Então, eu entendo perfeitamente o que você está falando. É exatamente isso, tá? E aí... Esse produtor, ele é responsável por tudo, porque é ele que chama o diretor, o cenógrafo, o figurinista, o sound designer, ele que coordena tudo. Por isso que eu sempre brinco que qualquer cagada que dê é a culpa da produção, porque tudo é a produção. É tipo uma incorporadora de talentos, né? Tem a incorporadora de prédios, você é uma incorporadora de talentos. E ela manda em tudo, a produtora é a cabeça principal. E você fica, por exemplo, quando você está montando um espetáculo, você está lá, quando você não está atuando, né? Mas você está lá, tipo, coordenando como empreendedora e tendo as mesmas dores do empreendedor de... Total. Como mando, como não desmando, como lido com as pessoas. É uma loucura, porque assim... Como lido com turnover? Existe turnover em produtora? Total. Eu ensaio 8 horas por dia quando eu estou atuando, né? Então, geralmente, quando eu estou atuando, eu tenho sempre uma produtora associada a mim. Porque o tempo que eu tô ensaiando, eu tenho que ter alguém tocando, né? Perfeito. Então, dessa vez eu tenho a Renata Alvim com a Tarsila. Só que eu tento deixar tudo muito pronto com antecedência e tudo batido com ela, né? E óbvio que no final de todos os dias de ensaio, ela me passa a lista de coisas que estão acontecendo e geralmente problemas, um atrás do outro. Sempre, amor. Sempre. Esse é o lado do empreendedorismo. Ninguém fala assim, sabe aquela coisa que eu te falei que tinha um problema? Resolveu, não. Só fala quando o problema tá, só piorou. bombando, entendeu? Exatamente. Não, quando piorou, eles falam. Exatamente. E aí... E aí a gente vai produzindo e vai levantando o sonho. A ideia que estava na sua cabeça, ela passa a tomar forma e vira um espetáculo, vira realidade. A história que a Tarsilinha, por exemplo, que é a sobrinha neta de Tarsila, que me procurou em 2020 para fazer um musical sobre a Tarsila, e eu disse, que ideia maravilhosa que você está dando. Ela disse, mas eu só vou fazer se você fizer o papel, porque eu acho que você é a única mulher que tem a força da minha tia. E se você produzir, porque eu acredito muito nas suas produções, que eu acho tudo muito bem acabado, e eu quero que você gerencie, né, chame os autores, os compositores, porque é uma história
do nada, do zero, né? E a gente tem que fazer de maneira brasileira, que é uma história paulistana, brasileira, né? Então eu não posso pegar um formato Broadway e colocar numa história dessas que não vai dar certo, né? Então a gente está descobrindo o jeito nosso de fazer, né? E aí, de repente, uma ideia que estava na nossa cabeça, que começou da história que nós conhecemos por livros, da Tarsila e da Tarsilinha contar e tantas histórias, de repente toma forma, vira um texto, vira música e vira espetáculo. Cara, que lindo. Né? A Tarsilona deve estar lá em cima, assim, nossa, ela polvorosa. Ela deve estar adorando, porque vai ser bem bonito. É um grande grito de recuperação, de socorro à arte brasileira, sabe? A recuperação da nossa cultura, que quase foi extinta, mas graças a Deus a gente, aos 45 do segundo tempo, a gente consegue se levantar. Eu não falo nem, eu sou uma pessoa que tem muita fé, mas eu não acho que é graças a Deus, não. Acho que é graças a pessoas como você que conseguiram lutar por isso. Porque assim, a gente é muito olhar de fora, né? É muito mais fácil você trazer Fantasma da Ópera, que é maravilhoso, tá? Mas você pegar e fazer uma adaptação, né? E fazer, não quero aquilo, vou trazer para o brasileiro. Porque o nosso humor, ele é diferente. E é maravilhoso. E é muito árduo você pegar uma história de 100 anos atrás, que é o DNA da cultura brasileira, né? Esses modernistas de 22 é que fizeram o DNA da nossa cultura. O tropicalismo bebeu dessa gente, entendeu? Esses caras, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, a Anita Malfatti, a Tarsila, esse grupo, eu falo, fico toda arrepiada, porque assim, não tem mais essa gente, sabe? E a gente conhece muito pouco dessa história. É verdade. E é uma história paulistana. Tanto que a gente vai estrear no dia 25 de janeiro, que é o dia do aniversário de São Paulo. Ai, que lindo. Então, assim, são muitos momentos de emoção, sabe? Porque a Tarsila, além de ser a artista mais importante brasileira, ela é uma mulher. E ela era feminista em 1920. Sabe? Então, a gente está falando de uma mulher muito moderna. De uma mulher fora muito dos visionária, padrões. né? Muito visionária, muito. Você também, né, amor? A gente... Você também foi muito visionário de trazer, de fazer do seu jeito, Porque eu falo assim, empreender é um pouco sobre encontrar soluções para o que não tem. Né? Às vezes eu falo assim, a gente não precisa inventar a roda. Não, realmente, não precisa inventar a roda. Você não inventou a roda. Não. Mas você pegou algo que existia e trouxe, mas você trouxe uma solução junto. Porque também às vezes a pessoa fala assim, eu empreendi e não deu certo. Mas o que você fez? Aí ela fala o que ela fez. Ela fez igual todo mundo tá fazendo. Eu amo uma frase do Bill Gates que ele diz assim... Tente a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e continue tentando a quinta, a sexta, porque é o seguinte, a insistência é sinônimo da realização. Faça o que ninguém vai fazer. E é isso, porque se você não acerta na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, não significa que o seu negócio seja ruim. Talvez você não tenha feito no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, sabe? Porque depende de muitas coisas para o projeto dar certo, sabe? Então, não dá para você contar com o ovo na galinha, sabe? Você não... Ela foi fina. Com ovo na galinha. Na galinha. Na galinha. Eu cortei aí o meio. É difícil você acertar. É difícil. E você comentou que o teu primeiro negócio não deu certo. Porque como aqui, muito empreendedor escuta, e as pessoas te veem e falam, não, mas imagina, a Cláudia não precisa de nada, ela já é de sucesso, ela já faz. Ninguém imagina, por exemplo, você batendo na porta, nossa, né? Dando a carinha pra bater. Mas eu quero saber isso depois. Mas eu queria saber como que foi teu primeiro negócio, que você falou, Tati, o primeiro negócio não deu certo. Então, eu trouxe um espetáculo chamado Little Shop of Horrors, que era a Pequena Loja dos Horrores, era um espetáculo, Broadway. Ele era off-Broadway na época, e depois ele virou Broadway. Mas era a história de uma planta carnívora. E essa planta ia comendo, chupando sangue primeiro do menino que cuidava da planta, e depois ele ia comendo gente e tal. Então, era uma história que ela parecia de terror, mas não era. Para ser de terror, ela era infantilizada, mas ao mesmo tempo ela também não era uma história infantil. Então, ela ficou no meio do caminho. Eu achei que ia ser um estouro aqui, não foi. Eu trouxe a planta de fora, trouxe a
O que é trazer a planta? Existia essa planta carnívora? Essa planta, Tô até com medo dessa planta. Cadê essa planta, na verdade, essa Você planta... não plantou ela em nenhum lugar, não. Não, era um cenário, era fake, é lógico, de espuma e tal. Eu mandei fazer nos Estados Unidos, trouxe ela de avião, consegui, num avião da Transbrasil, descer com a planta. Você realmente trouxe ela. Chamei toda a imprensa para mostrar a planta chegando e eu do lado. Fizemos o musical, conseguimos uma mídia maravilhosa, porque era muito novidade na época. Eu não estava como atriz, eu só produzia. Aí depois eu entrei no lugar da atriz para ver se eu conseguia melhorar um pouco de público, não melhorou. Tá vendo? Ou seja, ela não desistiu. Eu não desisti. Né? Foi lá, ainda tentou, deu a cara para bater, porque você podia ter falado, não é comigo não, né? Tipo, não, mas era comigo. Empreendedor que é empreendedor vai até o final, não vai rindo. Até o final, é não isso. tem como. Aí fui até o final, mas não deu, não fez sucesso. Eu só tinha dívidas para pagar. Eu só levei na cabeça. Eu tentei até o ponto que eu podia, mais que aquilo eu iria me afundar de um jeito irremediável. Então Como que você percebe esse ponto de parar? Porque às vezes é difícil, né? A gente, assim, é um limiar muito tênue entre você desistir antes do tempo e você, tipo, afundar junto com o navio, sabe assim? Então, deixa eu te explicar uma coisa. Hoje em dia, a gente tem um ingresso no Brasil, já há muito tempo, a gente tem um ingresso no Brasil que não paga a nossa receita. Por isso que a Lei Rouanet é tão importante. Porque se eu tenho uma casa lotada, sucessão, parará, mesmo assim, eu não consigo pagar a minha receita, porque o valor do ingresso é muito aquém da minha receita, principalmente teatro musical, que é muito caro, microfone, músico, é uma engrenagem muito cara. Não, eu fui no da Sandra de Sá, paguei R$29. Eu falei, gente, tá certo isso, acho que vocês me cobraram errado. Que uma amiga comprou, não, é isso mesmo. Não, não é 290? Não, é 29. Eu falei, não, gente, mas não pode ser um espetáculo desse, maravilhoso, R$29? Então, e isso é um show, e aí você pode até cobrar uma coisa mais popular, porque a quantidade de gente supre um pouquinho... Né, o valor do ingresso. No teatro, você tem teatros aqui de 1.200 lugares, 1.500 lugares, não mais que isso. Então, e aí você não tem o ingresso, não é o ingresso do valor da Broadway. Porque aquele ingresso faria dinheiro. Mas o nosso ingresso não faz dinheiro. Mas por que não pode ser mais caro? Porque as pessoas não têm dinheiro para pagar. Então, tem dinheiro, mas não quer pagar, né? Porque tem dinheiro, gastam com tanta coisa, gente. Pois é, mas não tem. Para você fazer uma temporada de 4, 5 meses, o público não aguenta. Então, para pagar um casal, para pagar mãe, pai, filho, não consegue. Com mais estacionamento, com mais jantar à noite, não dá. Entendeu? Então, ou você faz isso, ou você não tem público. E aí você tem a meia entrada, que é uma coisa do governo estranhíssima também, porque, na verdade, ele faz bonito com o bolso do produtor, porque o produtor não tem meia entrada, não tem meia luz, meio som, meio músico para pagar, pra gente é tudo inteiro. E o que vem do governo é uma meia entrada. Aí você fala, tá bom, ótimo uma meia entrada para pessoas idosas, para estudantes, mas 20% da casa, não ilimitado. Perfeito. Entendeu? Teve uma vez um espetáculo, cabaré, que eu estava fazendo, que em Brasília eu tinha 90% de meia entrada. 90%. Jesus. Quer dizer, eu tenho 50% da casa. É uma loucura, entendeu? 50% sendo que está 90% cheia. Total. Você entende? Claro. Então, chega um momento que você vai se desesperando, porque você fala, gente, que horas que eu vou me levantar? Que horas que eu ganho dinheiro mesmo? Que horas que eu ganho dinheiro? Mas chega porque essa assim, hora, você vai fazer pra ganhar dinheiro, certo? Porque esse é teu business. É um negócio. Ué. Exatamente. Então, assim, mas aqui no Brasil é crime ganhar dinheiro. Então, se você for ganhar dinheiro com Adoro arte, ganhar dinheiro, então... gente, só pra avisar. E se for ganhar dinheiro com arte, então, aí... tudo ela quer ganhar dinheiro, tudo ela quer artista. Mas, gente, mas a arte tem que fazer de graça? Não, porque eu não entendo. Porque a arte no Brasil é de graça. Entendi. As pessoas se ligam e falam assim, tem 5 convites? Amor, 5 convites? Custa tanto. 5 convites? É uma loucura, né? Porque na Vocês verdade... parem de pedir ingresso pra Cláudia, tem vergonha na cara. Eu vou te falar que quando me ligam pedindo desconto, aí você vai dar desconto? Eu falo, não, você não é meu amigo? Paga o preço cheio, gente. Para de ficar uma coisa loucura. Chata, gente. É difícil, sabe? Porque é difícil você mudar a mentalidade.
Porque parece que tudo que é cultura tem que ser de graça. Nada pode ser pago. As pessoas não valorizam isso no Brasil. É difícil, é muito verdade. difícil. E aí eu vou entrar numa outra pergunta. Já perguntei, adoro, gente, que era da sua primeira produção. Não, mas eu falei brincando do turnover, mas é sério. Acontece, por exemplo, que numa empresa, um dos problemas que a gente tem hoje é que, às vezes, a pessoa vai pra empresa vizinha, né, sai, daí você treina a pessoa, daqui a pouco ela tá em outro lugar, aí você não consegue pagar o salário que tem que pagar. Empreendedor. Quando você tem uma produtora, isso acontece, durante um espetáculo Horrores. Acontece? Horrores. No meio do espetáculo, a pessoa, vou embora e você tem que substituir? E treinar? Só que assim, o treino é diferente, né? Que tem que dançar, cantar. Muitas vezes, né? Os espetáculos não são nada basiquinhos. Nada fáceis. Você passa, geralmente, de 1 mês e meio a 3 meses ensaiando. Caramba. Né? Então, de segunda a sábado, 8 horas por dia. Então, é... Tipo trabalho, tá, gente? Entendeu? 8 horas por dia, tipo trabalho? Já que é um trabalho, exatamente. Né? Só que dançando, cantando e representando durante 8 horas, sem parar. E aí, quando alguém substitui, aí tem um espetáculo que paga mais ali, ou um espetáculo que vai estrear, aí você faz a audição, passa, chega e diz, olha, eu não vou fazer, então, mais o seu espetáculo. E fala que vai embora no dia seguinte também? No dia seguinte não pode, tem que dar 30 dias, né? E cumpre? Cumpre, tem que cumprir. Tá. Tem que cumprir, até porque... senão é queimada no mercado, né? E o mercado da gente, embora hoje ele esteja entre os 3 maiores mercados do mundo, né? Competindo com não sabia disso. Com os Estados Unidos, e Londres e México. A gente fica alternando com o México. Às vezes a gente faz mais produções do que o México. Eu não sabia que o México era forte em produção. Era muito em musical. Que legal. E a gente fica alternando com eles o 3º lugar. Então, a gente está indo muito bem. Eu fico muito feliz quando eu olho e falo, puxa, deu certo. Um negócio que eu acreditei lá atrás, que eu falei que ia dar certo. Imagina, até o Boni, que é o cara que mais sabe de tudo nessa vida, quando eu falei para ele que eu ia fazer um espetáculo chamado Não Fuja da Raia, e que era um musical, ele falou, Cláudia, musical não dá certo no Brasil. E eu disse, como não dá? É um país musical, é um país do samba, é um país dos ritmos. Como não dá certo? As escolas de samba são musical na avenida. Como que não dá certo? O povo gosta disso. É um estilo super fantástico. E ele me ouvia falar assim com entusiasmo, tomara que você esteja certo, mas eu acho que isso não vai dar certo e tal. Tanto que depois ele me ligou, me chamou e falou, olha, eu quero me redimir com aquilo que eu disse, que você estava completamente certa. Inclusive, eu quero que você me ceda o nome Não Fuja da Raia, porque eu quero fazer um programa na TV com você, chamado Não Fuja da Raia, musical. E aí eu fiz o Não Fuja da Raia na TV Globo. Que legal começar assim, gente. É muito legal, porque que bom que a gente consegue perceber, né? Mas era claro para mim, sabe, que eu trazendo o musical com a roupagem do teatro de revista era uma maneira do público se identificar, porque eles já conheciam aquilo de alguma maneira, né? E ir trazendo o americano, o londrino, que não adianta, que eles estão 150 anos à frente da gente. Sim. Eles sabem fazer isso como ninguém, não adianta. E a gente vai aprendendo com eles, porque a gente também é bem rápido, a gente vai indo, ó. A gente está bem mesmo na fita. Sabe que te ouvindo falar, vou falar um negócio que talvez o pessoal fale, nossa, agora a Tatiana surtou, mas é porque tem um autor que chama Joe Dispenza, não sei se você já ouviu falar dele. Não. Enfim, ele fala de física quântica, né, um americano, e uma coisa que ele fala é que, assim, a nossa mente, ela só pode não, normalmente a mente das pessoas, você bebe do quê? Das suas memórias, de tudo que você viveu, do que você viu. Então, de certa forma, você está sempre reproduzindo o teu passado. Então, você está naquela situação falando quase com o seu holograma. E aí você reproduz aquele holograma. Então, você está numa situação que você tem medo, e aí você chega naquela situação com todos os seus medos, e você vai reproduzir de novo uma experiência onde vai te gerar medo. E aí você vai reproduzindo. E aí tem uma outra situação, que ele fala, que é quando você quebra o hábito de ser você mesmo. Onde você abre para o universo quântico, que ele trata como universo quântico, né? E aí você para de beber do que você teve, e você faz independente de ter qualquer repertório na tua cabeça. E quando você faz isso, é quando a magia acontece, é quando as coisas acontecem e você consegue quebrar o passado. E, cara, isso é tão forte, porque eu tô te ouvindo falar, e como eu acabei de ler esse livro, tá me vindo assim, claro, e aí ele cita Joana d'Arc, cita vários nomes que, né, que não tinham aquele repertório para fazer. Que repertório que tinha o Mandela quando ele fez tudo que ele fez, preso? Nenhum repertório.
Mas ele fez mesmo assim, acreditou, seguiu fazendo e ele criou uma coisa que ninguém nunca criou. Então eu falo assim, cara, você acredita numa coisa? Não vai buscar repertório do passado. Faça. Até, puta, não deu, vou tentar de novo, não deu, vou fazer por aqui, puta, não deu certo pro meu espetáculo. Puta, essa aqui eu errei, não era planta, era outra coisa. Ok, a gente ajusta a rota. Sim. Né? Tudo bem desistir, mas esse ajuste de rota e você seguir até o final, evidente, se você tem fôlego financeiro, fôlego de saúde, porque não é pra gente também falar, empreender pra qualquer um. Não é pra qualquer um, gente, porque senão a pessoa pode quebrar. Se isso for tirar dinheiro da tua comida, não dá. Não dá. Então você vai se associar com alguém, ou você vai, né, buscar algum apoio. Mas você contando, eu falei, cara, ela fez isso. Tipo, e ela mostrou. E aí depois que tá lá em cima, né, que tá o sucesso, aí todo mundo quer fazer parceria, porque daí você já desbravou. Mas tudo bem. Né? Bem, que também. Bom que as pessoas chegam também nesse momento. Que as pessoas também percebem que isso foi bem sucedido e que deu certo. Por exemplo, Tarsila agora, eu tive uma ideia, né, de fazer... eu queria que o teatro chegasse nas comunidades de maneira efetiva, porque as pessoas que moram na comunidade ou que frequentam os céus e tal, essas pessoas acham que o teatro não é lugar para elas. Então, elas nem chegam perto do teatro, porque elas acham que esse lugar definitivamente não é para elas. Então, eu consegui fazer uma parceria com a Prefeitura de São Paulo, que a gente vai transmitir nos 5 meses que a gente ficar em cartaz, uma vez por mês eu vou transmitir ao vivo o espetáculo, com câmeras dentro do cenário, de um jeito que nunca ninguém fez, né? E a transmissão ao vivo de um musical também nunca ninguém fez, nem aqui nem fora do país, para os 64 céus de São Paulo. Cara, que coisa espetacular. Eu estou muito feliz de fazer isso, porque isso foi uma ideia que eu tive. Eu falei, eu quero gravar de uma maneira... Gravar é captar, né? As imagens. Mas eu quero que a pessoa esteja assistindo ao vivo. Eu não quero que seja uma gravação. Eu quero que ela sinta que é pra ela, né? E aí eu quero fazer 15 minutos antes do backstage, colocando peruca, botando microfone, para todas aquelas curiosidades que o público gosta de ver, né? E oferecer isso para o público que estiver ao vivo lá também. Né? Porque ele vai ganhar esse prêmio no dia que ele for assistir, no dia que estiver sendo captado, né, as imagens. Então, eu vivo inventando história, né? Eu vivo... Você é, né? Uma criadora de história. Eu sou uma criadora. E aí eu te pergunto, você é boa criadora de história, isso eu sei, você canta, você dança, você faz um monte de coisa, você atua maravilhosamente bem. Porém, a pergunta que não quer calar e que tá escrito nesse papelzinho aqui, ó. Se você é boa na administração e nas finanças. Olha, na administração eu sou. Nas finanças eu tenho uma boa equipe para isso. Eu odeio planilha. Você quer me matar, me botar na frente de uma planilha e falar assim, resolve. Eu digo, não, isso aí não é para mim. Eu gosto de ir atrás do patrocinador, eu gosto de falar do meu sonho, eu gosto de coordenar a equipe toda, eu gosto de juntar gente, de fazer conexões, eu gosto de dar palpite artístico no espetáculo. Eu sei o que o público gosta, assim, geralmente eu tenho esse feeling. Então, toda essa parte, manusear o ser humano, eu adoro lidar com o ser humano, negociar, agradar, acarinhar, acolher, acalmar. Tudo isso eu acho que faz parte, né, de uma posição de liderança, né? Tudo isso eu gosto muito de fazer. Agora, você me colocou com os números, sentada na frente de uma planilha, me botou sentada, eu já tô para morrer. Não aguento ficar parada. Tá acabando, Cláudia, tá acabando. Não, mas aqui eu tô falando, não tem problema. Tá bom. Não tem problema. Mas eu tenho uma super equipe, né? Eu tenho o Fernando Pagan, que é meu braço direito e esquerdo, porque eu sou canhota. E ele é o cara dos números, né? E é ele Você não autoriza pagamento, tipo, assim, aplicativo do banco? Não. É que esse é meu trauma, tá? Por isso que eu tô perguntando. Entendi. E eu não consigo delegar, tipo... Ai, meu Deus, até bati o microfone. Autorização do pagamento. Então, você tem alguém que faz isso pra você? Tenho, que é o Fernando, que é a pessoa que eu mais confio nesse quer fazer mundo. Um bico, não? O pessoal já tá roubando funcionário aqui, ao vivo. Ao vivo. E eu tenho uma equipe como a Magali, que é minha secretária há 30 anos, enfim, que faz a produção dos meus espetáculos também. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo direto e que funciona muito bem. Você é boa chefe? Eu acho que eu sou, porque as pessoas ficam comigo anos, assim. Eu tenho funcionários comigo há 20 anos, 25 anos.
E todo mundo gosta, nunca ninguém saiu mal, nunca ninguém saiu me processando. Não? Não. Caramba, Não, isso isso é raro. é raro. Eu sei. Que legal. Mas nunca, assim, sempre foi com muito amor, com muito carinho. Você tem alguma coisa que você fale, puta, Tati, isso me tira do sério quando eu tô, né, nesse chapéu de empreendedora? Uma coisa que pra você é difícil nesse chapéu de empreendedora? Incompetência. Define, o que é isso? Quando a pessoa acha que ela faz e ela não faz, na verdade. Então, ela vem com um discurso de eu faço porque eu sei, porque eu faço. E, na verdade, a pessoa está completamente perdida ali e não tem a humildade de dizer, não, eu não sei, me ensina. Porque não tem problema nenhum de aprender, de ensinar, de não saber, não mesmo, né? Mas eu detesto essa coisa quando a pessoa já vem com o discurso pronto, sabe? Não assumir que não sabe. Porque daí você não consegue chegar na pessoa. E aí o que ela está fazendo é mal feito. E aí você vai e diz que não é assim, aí a pessoa não aceita. E aí é uma loucura isso. Você sabe que é engraçado? Porque você tá aqui e, assim, vários empreendedores sentaram nesse divã e só muda o cenário. Mas, mas as coisas são iguais. Eu não imaginava. Tudo isso que você tá me falando, realmente para mim é novidade. Essa, né, como que é empreender nos bastidores, né, de uma produtora cultural e tudo mais. Claro que você lida com artistas. E você lida com pessoas que têm muita sensibilidade. Eu ia perguntar isso. Qual que é a diferença de você lidar tendo como seu funcionário um artista? Complexo. Porque mas mais fácil para mim que sou artista. Então, eu acho que é um pouquinho mais complicado por uma empreendedora cultural que não seja artista compreender esse lugar, né? Eu já fui pano de fundo, eu já fui... O que é pano de fundo? Pano de fundo é aquele elenco que está lá atrás, que ninguém vê. Tipo figurante. Tipo figurante. Tá. Eu já fui, eu sei que posição é essa, né? Eu já fui bailarina, então eu sei a dureza que é. Entendeu? Então, por isso é meu olhar tão carinhoso, assim. Empático, né? É empático e tão acolhedor a todos os segmentos, né, dessa produção, né? Então, eu acho que por uma pessoa que não tem o know-how de atriz, de artista, na verdade, é um pouco mais difícil, um pouco mais frio e distante. Dá um exemplo para mim, que não sou da área, uma situação, sei lá, com algum ator seu que você teve que lidar e que você acha que é diferente de um, sei lá, da minha loja de sapato, por exemplo. Eu acho que o ego é o grande mal do mundo, né? Mas daí não é privilégio seu, mas tudo bem. Não, é de todo mundo. Mas tem uma coisa de expectativa artística que a pessoa fica depositando naquilo, né? Por exemplo, ela é um ator que entra para ser substituto, por exemplo, de tal personagem, né? Ele não é alternante. Alternante é quando você faz 2 espetáculos na semana, que você alterna com aquela pessoa. Pra outra descansar. Então você é alternante, né? Não, você é substituto. Tipo, ou você seja, teve uma dor de dente, ele você entrou. só vai entrar quando a pessoa adoecer. Ou quando ela tiver um problema. Só que essa pessoa, ela aceita isso, mas no fundo ela não aceita. No fundo ela quer que eu tenha uma dor de barriga. Ela quer que eu tenha uma dor de barriga ou ela quer que eu me quebre inteiro para ela entrar no papel. E aí ela começa a minar tudo que está em volta para conseguir essa posição. Aí ela não consegue essa posição. Aí ela pede demissão, ela faz chantagem, que ela vai embora se ela não conseguir aquilo que ela queria. Mas aquilo que ela queria nunca foi combinado. Exato. Então não é assim que vai ser, ué. E aí você fala e tudo bem? Tipo, você peita? Eu peito. Imagina, mas não foi combinado. O Charlie Chaplin não vai peitar. Não foi combinado isso. Que horas que eu combinei isso com você? Que horas que foi falado? Tá escrito isso em algum lugar? Foi falado? Não foi. Então não foi. Ah, não, mas é que assim não tá bom pra mim. Então se não tá bom pra você, então pode ir embora. Pode ir embora, porque não foi isso que a gente combinou. Então, assim, as pessoas vão mudando as expectativas na cabeça delas e é como se você tivesse que acompanhar o que não foi holograma combinado. dela. O holograma. Ué. Eu e meu holograma. Sabe assim, uma combinação que ela tá fazendo com ela mesma. E é sempre a coisa do ego, é sempre a coisa da importância, é sempre a coisa... Por isso que eu acho também que é muito importante você estar olhando com carinho para o menor papel que está ali. Entendeu? Inclusive porque o menor papel que está ali pode ser a protagonista amanhã.
As pessoas sobem nos seus espetáculos? Assim, você tem pessoas sobem. que vão... Total. Eu tenho filhos do teatro musical. Eu tenho muitos filhos, né, espalhados, assim, na vida. Eu tenho filhos na dramaturgia, na televisão. Não são filhos de sangue, tá, gente? Não, são Só pra vocês não filhos acharem que Cláudia tem filhos all over the world. espalhados, é. Vamos Mas, contextualizar pra não dar problema. por exemplo, eu tenho um grupo de filhas que são as filhas da Raia, que é a Paola Oliveira, a Mariana Ximenes, a Fernandinha Souza, a Marcela Rica, a Isabelle Drummond, que foi minha última filha na novela Verão 90. Então, assim, eu tenho filhas espalhadas, assim, na vida, pela dramaturgia. E tenho muitos filhos do teatro musical, que começaram comigo com 16, 17 anos e que eu sigo amparando e ajudando e me chamam de mãe e tudo ligam para saber se fazem, se não fazem, se tá certo, se não tá. Eu vou assistir no teatro e vejo e aplaudo e critico e digo o que precisa ser feito. Então, essas pessoas, por exemplo, nesse espetáculo agora, na Tarsila, eu tive o prazer de convidar uma das minhas filhas, que é a Carol Costa, que é uma menina que começou comigo muito novinha no cabaré e que hoje ela é protagonista, protagonizou Chicago, protagonizou vários espetáculos que ela teve em cartaz e ela vai fazer a Pagu, que é um personagem importantíssimo. Eu acabei de assistir a Pagu com a Marta Noel. Então, ela vai fazer a Pagu e a filha da Tarsila. Ela faz 2 personagens e ela não precisou audicionar, ela foi convidada por nós para fazer o papel. Então, quando chega também nesse nível, é muito legal, sabe? Porque você nem sempre precisa de audição, então. Você pode vir como convidado. Eu preciso de audição porque eu preciso saber o que vem de novo por aí. Tá. Então, geralmente para o ensemble, né, que é o corpo de baile, eu tenho que fazer teste. Tem personagens muito específicos que às vezes eu preciso de teste. Tá. Mas eu gosto de convidar pessoas, né? Eu tenho atores que eu gosto muito de trabalhar, porque uma carreira não se faz só com talento. É verdade. Uma carreira se faz com profissionalismo, temperamento, com temperamento, com uma boa coxia, como a gente chama, que é um bom relacionamento ali de coxia. Bastidor, né? Bastidor, sabe? Aquela pessoa positiva, aquela pessoa que está sempre proativa, sempre pronta para ajudar, sempre de mãos dadas com a produção, com a direção, sabe? Então esse tipo de gente é muito bem-vinda, porque maçã podre a gente não quer. Acho que eu vou me candidatar. Pode se candidatar. Pra ser tipo a planta de fundo. Eu tô um pouco enferrujada, mas acho que a gente ia se dar bem. Então. Entendeu? Gostei. Você acha que como empreendedora, você encontrou seu propósito? Qual que seria o teu propósito? Meu propósito é escolher a história que vai emocionar, a história que vai encantar. É saber o momento em que o Brasil está vivendo e o que o brasileiro necessita ver para sair transformado do teatro. Eu pretendo produzir cinema, eu pretendo produzir audiovisual, é uma coisa que eu quero fazer mais para frente. Estou me preparando porque é completamente diferente do teatro, eu realmente vou ter que me preparar bem. Mas o meu propósito é encantar, né? Esse é o propósito do artista e do produtor artístico, né? Porque como é a gente que escolhe. Então, por exemplo, quando eu vi o Cantando na Chuva em Londres, tava eu e Jarbas, falei, foi a Alessandra Maestrini, que é uma atriz de teatro musical maravilhosa, que ligou pra gente e falou assim: assistam o Cantando na Chuva, que é papel pro Jarbas e tal, não sei o quê. Fomos assistir. Fiquei encantada, mas eu não gostei também da montagem de Londres. Eu achei que o número em que o Gene Kelly canta e dança na chuva, eles fizeram com todo o corpo de baile juntos, não era um solo, eles não reproduziram a cena do filme, eu achei que era uma pena. Enfim, coisas que eu não gostei. Mas nós saímos pensando... Mas você tratou de ajustar, né? Não, Também então, já te conheço. Mas nós pensamos o quê? O que a gente saiu pensando do espetáculo na cabeça? A chuva, que era uma coisa inacreditável, e a personagem que era a vilã, que é a que tem a voz ruim, que é a vilã, que é o contrário da mocinha, que era a Lina Lamont. Aí falei pro Jarbas, a gente tem que
a gente tem que levar esse espetáculo, porque as pessoas vão pirar. E eu tenho que arranjar, a gente tem que arranjar uma empresa que faça chuva lá. Porque aqui, quer dizer, lá não tem. A gente vai ter que levar daqui. Tipo, chuva com água mesmo ou não? Ele é feito? Chuva com água mesmo. Água Água mesmo. mesmo, tá. Água mesmo. Uma coisa, a chuva, ela tinha uma house só pra ela. Assim, era uma coisa absurda o que acontecia no palco. Caramba. E ela escoava, filtrava de novo, aquecia e vinha de Pra novo. cair quentinha? Porque caía quentinha, 35 graus. Que luxo, Chiquérrimo. gente, chuva quente. Maravilhoso. E aí, eu falei pro Jabas, esse papel é pra você. Eu falei, eu não tenho papel pra mim. Ele falou, como não? Você vai fazer a Lina Lamont. Eu falei, gente, mas eu nunca fiz uma coadjuvante na vida. Que é uma coadjuvante. Não sei se eu quero fazer esse papel. Liguei pro Miguel Falabella, que é meu irmão. Falei, Miguel, você acha que eu deveria fazer a Lina Lamont? Bebê, você não pode mais fazer uma coadjuvante. Você tem que fazer a protagonista. A protagonista é uma mocinha. Não sei o quê. O Jabas falou assim, amor, a gente saiu do espetáculo, a gente lembrava de quê? Da chuva e da Lina Lamont. Não era nem do Jenny Kelly, a gente lembrava. Não lembrava só da chuva e da Lina Lamont. Realmente o personagem é uma coisa dela. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. E era no ano que eu estava fazendo 50 anos. Eu nunca fiquei tanto tempo na coxia, nos bastidores. Eu sempre fiz protagonista. Eu tive a sorte de fazer só grandes papéis. Eu não sabia nem como me comportar. Eu achei que eu tinha esquecido de entrar em cena. Que você tinha dormido, que eu tinha dormido. Nossa, perdi. Exatamente. E eu ganhei todos os prêmios com esse papel. Que né? maravilhoso. Era um papel de desafinada. Era um papel que eu tinha que cantar totalmente fora do tom. Era uma voz absurda que a gente inventou, que era uma maravilha de fazer. Dificílimo de fazer. Papel que realmente me deu bastante trabalho. Mas foi muito legal. E a gente acabou fazendo o nosso Cantando na Chuva. A gente fez o número solo do Jenny Kelly, que quando ele subia no poste e dava aquele agudo, eu canto por aí, o público vinha abaixo. Então, assim, era uma coisa emocionante. O público queria ver aquilo. E se você soubesse como o público saía de dentro do teatro, cantando e dançando, era emocionante. Porque as pessoas acham que elas podem dançar e cantar. E elas podem. Elas podem. Entendeu? E aí isso o teatro te dá. E eu acho que é uma profissão que ela é muito responsiva. Ela te devolve o tanto que você dá a ela. Sabe? E eu dou os meus 101%. Sabe? Todos os dias. As pessoas falam, você prefere fazer teatro do que televisão? Não. Eu faço a mesma coisa em televisão. É que é diferente o ao vivo. O ao vivo tem um gosto, tem um sabor, tem uma força muito diferente, né? Claro que o audiovisual tem outra força, quer dizer, a câmera vai captar aquele momento, entendeu? Único, e que vai ficar registrado pro resto da vida. Também é demais, entendeu? Só que o ao vivo não tem plano B. Não tem regravação. Tipo vida, gente. Tipo vida. Tipo vida. Não dá pra ir de novo, né? Não adianta ensaiar, porque você não sabe nem se você vai estar no dia da estreia, entendeu? Então, já aconteceu de você estar lá no meio, putz, ter uma torção e ter que sair pela lateral, alguma coisa assim? Não, graças a Deus, nunca tive que abandonar um espetáculo no meio. Nunca Mas você já teve alguma dificuldade que você teve que dar aquela contornada? Várias. Várias dificuldades, já machuquei no meio do espetáculo, mas eu continuei. Já comecei o espetáculo com problema de voz, dizendo para o público que eu não estava 100%. Você falou? Falei. Que bonito. Falei que eu achava que eu não deveria fazer o espetáculo, porque eu não daria os meus 100%. O público gritava, a gente quer assim mesmo. Que lindo. Eu não sei o que, eu lá toda Cara, ruim. você mostrou vulnerabilidade. Porque... E foi com o que você tinha pra dar. Você assiste um musical, a pessoa tá rouca. Então, eu preciso falar, né?
Total. Vocês vão ver, vocês não vão ver o meu 100%, porque eu não Eu estou tô amando 100%. essa tua transparência. Cara, não, é um aprendizado, né? Aí, falar em rouquidão, acho que a gente podia até... O ar, eu tô com medo de congelar a Cláudia. Ao final do podcast, a Cláudia... Porque eu gostei tanto dela que ela vai seguir congelada aqui. Porque o ar tá uns 15 graus. Se a gente Não, puder. mas tá bom. Tá bom? Então tá bom. Eu quero fazer uma última pergunta pra você, penúltima. Como é trabalhar com Jarbas, com o marido, gente? Não sei se conseguiria. É uma delícia. Jarbas, estou me interessando. Conte É mais. uma delícia. Ele é muito bacana. Eu digo pra ele que ele é o ator que todo produtor sonha. Ele é aquele ator que não dá trabalho, que chega na hora, CDF, simpático, gozado, alegre, trata todo mundo bem, o elenco ama ele, todo mundo que trabalha com ele adora ele, em cena ele é um sargento. Ele é impecável, ele não muda nada. E é uma delícia trabalhar com um ator tão preciso como ele é. Profissional. Sabe? Ele é muito profissional. E ele tem a rigidez de um bailarino, né? A disciplina de um bailarino, né? Uma precisão, né? Uma precisão. Sim. E, ao mesmo tempo, tem um relaxamento gostoso, porque não é aquela pessoa tensa, entendeu? Aquela pessoa agradável e tal. Então, a primeira vez que eu trabalhei com ele, a gente não era namorado, não era nada, né? Eu fiquei encantada. Eu falei, meu Deus, se todo mundo fosse igual a ele, que coisa. Deu creche que de primeira assim, não? Não, achei gato. Gato. Achei Importante. bem gato. Bem gato. E achei muito talentoso. Então, duas coisas bem perigosas. Porque aí você já, o quê? Admira. Porque é bom demais. Canta muito bem, dança muito bem. Por que é perigoso? Porque admira muito. Aí é perigoso. Tá bom. Pode, Entendeu? tipo, ter um tombo, assim, Eu vi que era muito bom, falei, e gato? Falei, Tá. tá bom, já entendi essa parte. Já me virei de lado, meio Next. de costa. E aí, uma pessoa ótima. Aí fiquei amiga, muito amiga, porque era muito engraçado, da mesma geração, são as mesmas piadas e tal. E o resto do elenco tinha tudo 19, 20 anos, e a gente, 40 e pouco, quase 50, eu, ele e Tumura, que chamava de As Três Cajazeiras, que a gente vivia num espetáculo que chamava Pernas pro Ar. E a gente ficou muito amigo, aí eu convidei ele para fazer o cabaré, para fazer o MC, que ele ganhou todos os prêmios também com esse papel. Ele falou, não brinca comigo, que era o sonho da vida dele, era fazer esse personagem. Eu falei, não tô brincando não, tô te convidando mesmo, porque eu comprei os direitos, eu vou fazer, e eu quero que você faça o MC, o mestre de cerimônias. E depois a gente casa. Não, a gente começou a namorar aí, no cabaré, mas isso demorou um tempo ainda para acontecer. Mas, assim, é uma delícia trabalhar com ele, sendo meu marido, não sendo meu marido, porque eu já estive nas duas situações, como namorado e eu como produtora, depois como marido e eu como produtora, né? Ele como diretor e eu como produtora, que eu fiquei com um medo horrível, que a gente fez um espetáculo chamado Concerto para Dois, que éramos só nós dois e a gente fazia 11 personagens, só nós dois, musical. Senhor. E a gente vai voltar até segundo semestre de 24. É um espetáculo delicioso, que é uma comediona, e ele dirigia. E eu produzi, eu falei pra ele, olha aqui, deixa eu te falar uma coisa. Se você for muito duro como diretor, vai dar ruim, hein? Porque ele diretor e eu atriz. Era a chance dele de mandar em você. Então. Deve ser tão difícil mandar nela. Jarbas, tô contigo. Então, só que eu era produtora, que é meu o quê? A maioral, entendeu? A comandante. Falei, então você vai com calma aí no seu temperamento. Manda, mas nem tanto, manda, mas entendeu? nem tanto. Deu super certo, porque ele é gentilérrimo. Que delícia. E E deu- não vai pra casa, trabalho? Ou vai? Vai Vai. também. Mas numa Vai, boa. mas a gente conversa muito sobre trabalho Tá. também. A gente gosta muito do que a gente Entendi. faz. Então, quando a gente está trabalhando em coisas diferentes, a gente conta cada um as suas coisas, ou quando é a mesma coisa, a gente também se diverte com as mesmas coisas, e todas as frases viram música. É uma casa muito musical, né? Que delícia, Pode imaginar, né? gente. E aí, disso daí, nasceu o Luca, porque você já tinha o Enzo, a Sofia, Isso. que são dois gigantes também agora, Sim, com Edson. sim. E agora, o Luca, como foi ser mãe, depois dos 50? Porque assim, parou todo mundo, né?
Até meu curso parou, gente, porque a minha fotógrafa, a Thalita, um beijo, teve que fotografar o parto e ela não veio no meu curso. Eu falei, Tati, eu não posso ir no curso porque a Cláudia tá tendo nenê. Até o meu curso quase parou por conta do nascimento do Luca. O Luca veio para ensinar pra gente que tudo é possível, né? E que dá para ter sonhos a longo prazo. Vocês planejaram depois dos o Luca? 50. A gente planejou, a gente ficou 10 anos falando do Luca. 10 anos eu prestando atenção se eu estava querendo realmente ser mãe de novo ou se eu estava querendo ser mãe por causa do Jarbas, porque ele não era pai e eu queria, de alguma maneira, dar esse presente a ele. Mas você não dá um filho de presente para alguém, porque ter um filho é uma tarefa árdua. Se você quer mais ou menos, é impossível. Ou você quer muito e você quer aquilo para você e, consequentemente, óbvio que é um fruto daquele relacionamento, daquele amor. E é claro que é um pouco também para o seu marido. É uma coisa tudo, né? conjunta, mas fundamentalmente é porque você deseja ser mãe mais uma vez. Então, essa foi a minha dúvida, sabe? Se era por mim ou se era pelo Jarbas. Quando eu descobri que era por mim, eu tinha, né, congelado os óvulos com 48 anos e a gente ia fazer uma inseminação. Acontece que o tratamento fez com que o meu organismo desse uma reviravolta e eu engravidei naturalmente e os embriões que a gente tinha organizado não se formaram. O que estava congelado? Porque você congelou só junto, né? Quando congela... Não, eu não fiz o embrião congelado. Você não fez o embrião? Eu fiz só o óvulo. Só o óvulo. Aí quando ele foi fazer o embrião, os embriões não se formaram. Não pegaram. E aí eu engravidei naturalmente. Então foi uma coisa assim que parou mesmo todo mundo para repensar. Aquela mulher de 50 que estava já sentando no sofá e falando, olha, então agora eu vou desacelerar. Vem aquela Cláudia Raia e tem um filho. Fala, poxa vida, mas agora que eu ia descansar, essa mulher inventa isso. Essa mulher e faz eu vou isso. ter que fazer alguma coisa, né? E que não é necessariamente ter um filho, mas mudar de trabalho, fazer aquilo que você sempre sonhou, casar de novo. Viver, gente. Parar de ficar esperando o último dia, né? É isso. E também não esperar, não fazer planos a curto prazo, porque a gente foi, na verdade, criada para achar que a gente está perto da finitude com essa idade. Porque não vale a pena para os homens acharem que a mulher ela é potente com essa idade. Porque ela já fez o que ela veio para fazer. Né? Ela teve os filhos, ela criou os filhos. Tá bom, então agora fica sentadinha aí, fica do ladinho. O que você já fez, você tinha que fazer. Já não, que ela não veio para ser coadjuvante. Quem falência ovariana, assiste o podcast vai entender. Falência ovariana, você já está aí virando a curva da Boa Esperança. Então, essa mulher ser potente, criativa, financeiramente potente, já liberada, com os filhos já adultos e podendo ter uma nova versão dela mesma. Tudo isso incomoda muito, né, o machismo estrutural. Então isso não vale a pena para o homem, é difícil para o homem. E o machismo que eu gosto quando fala do machismo estrutural, que não vem só dos homens, né, Cláudia? Não, as vem mulheres da gente. Se colocam nisso, e daí você fala, cara, como assim? E aí outro te faz repensar. E vem de nós mesmas, e vem também de uma criação onde nós fomos ensinadas a não confiar nas mulheres. Não confia em mulher, porque mulher rouba teu marido. Mulher imita o teu cabelo, imita a tua roupa, não conta nada pra ela. Entendeu? Porque antigamente era assim, né? Mulher com mulher da jacaré. Lá atrás era, que você tinha aquela, né, aquela história mas ficou. Isso, não é que era. Ficou. E aí você chega e fala assim, gente, agora não é mais assim, sororidade. Só que você tá intrinsecamente, né, está em você. Essas palavras, os ditados, mulher com mulher da jacaré. E não sei, então você assimila isso de uma certa maneira, como você assimila o machismo estrutural. A mesma coisa que nós mesmos, né, a gente mesmo aplica isso. E tem que se livrar disso, e tem que ir percebendo que o mundo está indo para outro lugar. Né? Você vê, a nova geração é completamente diferente da gente. Né? Minha filha, meu filho, nossa senhora, eles pensam de outro jeito.
E é maravilhoso. E é maravilhoso. E eu quero saber o seguinte, última pergunta. Porque quando você teve a Sofia e o Enzo, você já trabalhava? Porque, né, você começou... Bom, trabalhou... Aqui tá falando que você começou a trabalhar com 12 anos. Tô até achando que é erro de digitação. 13. Ah, 13, tá na verdade... Erro de digitação, foi não, 13, 13 gente. eu fui estudar nos Estados Unidos dança. Morei lá sozinha 1 ano. Então, e aí uma mulher que nunca parou. Pelo que eu tô entendendo, sempre em movimento, sempre fazendo, sempre... Gente, agora que eu vi que eu nem tirei a fitinha, gente. Ah, mas tá de presente. Ai, não. Eu sou muito chata com cenário. Calma. Tá, mas tá uma graça, assim, adorei. A fita. E aí, veio o Luca, você também, a pleno vapor. Sim. Como foi no teu dia a dia? A amamentação? Porque, né? Não sei se amamentou, se não amamentou. Eu vi um vídeo de você falando que, né? Não quero sair de casa porque eu tô amamentando, brincando, né? Enfim, não sei como foi. Mas como é que foi empreender no meio de tudo isso? Eu amamentei 7 meses. Caramba. Foi muito bacana. Eu tive muito leite. Sempre tem alguém para falar alguma coisa desagradável, né? Ah, sempre. Várias pessoas falando, mas com essa idade vai ter leite? Eu falei, mas qual é a diferença, né? Só porque eu tenho 56 anos eu não tenho leite? Quem falou isso? Que horror, gente! É, uma coisa de louco. Então, assim, tive leite para burro, amamentei, o Luca ficou só no peito, foi maravilhoso. Por que que a gente decidiu, a hora que entrou a alimentação, que ele entrou até 1 mês depois, né, com 7 meses, a gente resolveu ir tirando, porque eu volto a trabalhar agora no final de outubro. Você parou totalmente? Eu parei totalmente, não. Eu continuei fazendo minhas publicidades, minhas coisas, mas eu estava de licença maternidade. Você não estava produzindo nada? Produzindo o Tarsila, estava. Ah, então o parou dela é tipo parou, mas não parou. Parei, tá, mas só não pra parei. entender. Né, tipo parei... empreendedor. Ela parou tipo empreendedor. Só pra dar uma contextualizada, é importante. Porque na verdade eu continuei tendo as reuniões de patrocínio, eu continuei me reunindo com a equipe de produção, eu continuei lendo texto, recebendo as músicas, mandando as músicas de volta, porque não estava do jeito que a gente queria, a gente continuou trabalhando. Aí você tirava leite ou você... Ah, você estava de casa. Eu estava de casa, então eu conseguia dar o mamar para ele direitinho, sem precisar tirar, né? Às vezes quando eu tirava, era para ter um pouquinho a mais ali, caso precisasse de alguma coisa. Mas eu parei de amamentar porque eu tenho que voltar a dançar no final de outubro e eu, né, tenho que voltar à forma, tenho que voltar a fazer aula, tenho que voltar a emagrecer, tenho que tudo isso, porque é muito peso para dançar, enfim, tudo isso. Então, voltar às minhas atividades, eu precisava ter parado de amamentar. Eu ficaria aqui, gente, o dia inteiro, porque eu tô tão encantada com essa mulher. Sério, assim, agora meu encantamento quadruplicou, não tem nem palavras, mesmo. Que bom, obrigada. Eu quero te fazer uma última pergunta, agora sim. 5 curiosidades sobre você. 5 curiosidades sobre mim? Em relação a quê? A empreendedorismo? Ou... Qualquer coisa. Eu sou uma pessoa muito capricorniana, então eu sou muito insistente. Eu fico agarrada naquela frase do Bill Gates, assim, de eu não desisto, eu vou. E eu acho que todas as relações eu cultivo muito, assim, por exemplo, um patrocinador novo, uma pessoa nova que eu conheci, sabe, não me deu agora, não tem problema, mas eu fiz aquele relacionamento, sabe, um dia eu vou encontrar com ela, ela pode de repente estar em outra empresa, já aconteceu de um tudo comigo em relação a isso, sabe? Pessoas que eu não vejo há 20 anos, e que eu ajudei há 20 anos atrás, que eu não lembro, e que hoje são CEOs de não sei aonde, e que hoje me dão a mão, porque eu dei a mão pra pessoa. 20... Menina, cada coisa, e que eu não lembrava, sabe? Eu sou feliz, assim, com o que a vida me oferece. Sou muito grata, sabe? Muito grata mesmo. A palavra gratidão é uma palavra que eu uso diariamente, sabe? Porque eu acho que ninguém tem obrigação de te estender a mão, sabe? As pessoas te ajudam porque elas estão a fim de te ajudar e você tem que ser grata a isso, sabe? E eu tive muita gente me ajudando. Eu trabalho feito uma camela, tipo, eu ralo há anos, é assim, e não ficou nunca mais fácil, nunca ficou. Tipo assim, agora eu vou... Não. Não ficou mais fácil porque você tá sempre no degrau. Então, porque eu tô sempre inventando moda. A cabra já tá lá na montanha. Exatamente, a cabra de ponta cabeça, é um inferno. amor. Inferno, agarrada na... Amo cabra. Então. Mas eu tenho essa coisa da gratidão, sabe, de receber... E a vida, eu acho a vida fantástica, a vida, eu acho Deus um grande produtor, sabe? Ele
traz as coisas na hora certa, no momento certo. Às vezes pelos caminhos mais tortuosos, você não se liga na hora, você fala, ué, mas coisa esquisita. Puxa vida, eu queria pedir tanto para você me dar isso aqui, você me dá outra coisa, só que essa outra coisa vai trazer aquilo. De Você nem sabia. Sem nem saber. Então eu acho fantástico o movimento da vida, sabe? Então só aí já te falei umas 3 coisas, que é... Ah, eu só contei uma. É a gratidão, a alegria que eu tenho de acordar todos os dias. Você acorda de bom humor? Acordo agradecendo, falando, acordei. Menina, podia nem ter acordado, eu penso. E Opa. E aí, porque acordar já é quase que um cotidiano, mas não é. Normalizado, né? Normalizado. Tipo assim, não é obrigatório você acordar. Não. Mas se você morrer à noite, não vai acordar? Então. Nunca parei pra pensar. Nem agradeci hoje que eu acordei, gente. Então, onde você abre, eu falei, acordei, que maravilhoso, obrigada que eu acordei. Sabe? Então, tipo, não banalizar, sabe? O trabalho, para mim, traz uma coisa de prazer, de alegria. Acho que eu tive uma mãe muito forte, né? Que faleceu com 96 anos, com toda a sua potência. Como ela chamava? Odete. Odete. Onde quer que esteja, deve estar assim, Odete, sapateando no ela céu. era uma mulher incrível. E ela me ensinou, eu vim de uma família de mulheres, né? Portanto, 4 mulheres totalmente feministas, fortes. E eu aprendi a valorizar muito o trabalho, sabe? A valorizar muito o que se tem, o que se conquista, todos os dias, sabe? Sim. Em nome do trabalho, não em nome do sucesso. Porque o sucesso, ele é traiçoeiro, ele é uma energia estranha. Eu digo que o sucesso e o dinheiro, quanto mais você corre atrás dele, mais eles correm de você. É uma energia que não é legal, sabe? Você não pode servir a ele que tem que te servir, sabe? Então, eu estou sempre muito olhando e observando o trabalho, que é a essência de tudo, sabe? Não é o resultado daquilo. Resultado, se é sucesso, é claro que a gente gosta. Claro. É claro que tem um aplauso ali, claro. Curte a jornada, celebra, e tudo isso tem que aprender na vida, né? Eu aprendi a fazer isso, porque eu não sabia fazer isso, porque nós, na dança, a gente não celebra nada. Tudo que a gente consegue fazer, tem que fazer melhor, é obrigação fazer melhor. Então, tem essa coisa de não celebrar, mas ao longo da vida eu fui descobrindo que eu tinha que aprender a celebrar. E hoje eu consigo fazer isso. É bom, é bem bom. Eu dancei também, tô achando que eu tô quase me candidatando em próximo espetáculo, também danço. Porque você quase foi atriz, quase foi bailarina. Dançou, quase. O que será que esse quase vai me levar? quase não fez nada. Adoro. Dorme de pé com jarbas. Tô querendo um detalhe assim, Garrada. picante. Garrada nele, porque a gente tem um encaixe que é incrível, assim. A gente é meio barba-papa, sabe? Não, o que é isso? Não. É da sua geração, você devia saber. Aquele desenho que se molda um no outro, sabe? Parece massinha. Vou matar minha mãe. Nunca me apresentou isso, mamãe. É uma graça, porque quando eles se unem, vai... sabe? Fica já tá uma coisinha fofo. só, muito fofo. Olha, você se mulher, eu nunca diria que você ia dormir tucu. Sou totalmente menininha. Ai, que delícia. Sou que bem bom. mulherzinha. Bem Que mulherzinha. Que bom. Todo mundo que acha que eu acordo com um baby doll vermelho, cheio de pluma, não é isso. Eu durmo de pijaminha cinza, de malinha. Ah, que delícia. Eu adorei essa curiosidade. Vou até deixar ser a última. Né? Então. Assim, eu não tenho palavras. Eu queria ficar aqui, queria até já pedir para o estúdio se podia esticar mais 2 horas, mas assim, essa mulher que faz um monte de coisa, abriu espaço na agenda, foi generosa de vir aqui. Não posso falar igual de falar. Até me emociono, gente. Fofa. Obrigada. Adorei. E a pessoa tá chorando, gente. Deve estar com algum problema muito sério. Gente. Mas sabe que eu te achei tão generosa de você vir aqui? Imagina. Mas foi. Eu fiquei feliz de vir aqui, de falar tudo isso com você. É muito lindo. Que fofo.
Ufa. Não, porque é fácil a gente falar de sororidade quando é aquela sororidade disfarçada de interesse. Sim. Ah, é sororidade. Bom, uma pessoa tá lá te dando 3 milhões de degraus. Sim. É tipo sororidade, só que não. Né? E eu mas acho é tão que importante, por exemplo, você ocupa um nicho que eu gosto de falar, sabe? É uma parte da minha vida muito grande, muito importante, sabe? Que eu tenho oportunidade de falar pouco, né? Porque sempre a atriz está na frente, sempre a celebridade está na frente e tal. Então, era uma oportunidade muito legal, eu adorei. Amei te ouvir falar, amei, vi várias coisas, me enxerguei muito. Que bom. Que é um pouco a vida, né? A história do outro cura um pouco da gente, desperta uma emoção, traz uma coisa de aflorar. Eu sou essa pessoa, eu sou pisciana, né? Então, Eita. você já sabe, né? Sei. Fui casada com um pisciano de 17 anos. Ô, dó. É. Ai, meu Edson sofredor. Estamos juntos, amigo. Obrigada. Obrigada a você, viu? E aí eu tenho que falar, calma que senão eu esqueço, gente, tá aqui escrito. Gente, dá o like, se inscreve no canal, que toda vez eu esqueço de falar, entendeu? Pra gente, assim, bombar, pra esse conteúdo circular em mais lugares. Falei, que eu sempre esqueço, todo episódio acaba e eu esqueço. Não, agora falou. Falei, então, gente, falei. tá nas mãos de vocês, tá? Ai, te dá um abraço. Ai, Jesus. Aumenta o ar, vou congelar. Ai, gente, que nem o Walt Disney, será que dá certo?